Geralmente, quando falam de currículo adaptado, pensam em currículo diferente, né? Vem à mente do educador, esse aluno tem um currículo diferente, é um currículo paralelo à turma. Pô, será que isso vai dar certo? Imagina essa situação, né? Imagina que aqui eu tenho a minha turma e a minha turminha tem o currículo dela. E o currículo da minha turma tem um monte de tópicos. E aí, essa turminha que está aqui hoje no sexto ano, ela, depois que passar por todos esses tópicos, ela vai chegar no sétimo ano. Se Deus quiser, com nota 10. Aprovado. Não é isso? É isso. Esse é um currículo comum dessa turma aqui, ó. De uma disciplina específica. Vamos botar aqui matemática para ficar mais fácil. Matemática para ficar mais fácil para mim nessa situação aqui. E aí, isso aqui eu, minha turminha, não sei se está dando para você ler aqui, aqui eu escrevi matemática, aqui está escrito sexto ano, que é o sétimo ano, e a minha turminha vai avançando todos os tópicos de matemática até chegar no sétimo ano, o currículo comum. Ok, até aí tudo bem, né? Tudo bem. Só que, na minha turma, tem um aluno, na minha turminha só tem aluno azulzinho, ó, só tem aluno azul. E de repente apareceu um aluno verde na minha turma, mas é só para fins didáticos. Apareceu um aluno verde na minha turma, e, junto com esse aluno, falaram que eu precisava de um currículo adaptado. Esse aluno eu fui avaliar esse aluno, fiz uma avaliação diagnóstica desse aluno, e eu descobri que esse aluno não adiantava eu ensinar para ele esse primeiro tópico aqui. Nem esse aqui, nem esse aqui, nem esse aqui, nem esse aqui, e muito menos aqueles lá no final. Porque o conhecimento que esse aluno tinha de matemática estava mais para cá, ou seja, ele precisava de um currículo diferente, realmente totalmente adaptado, uma adaptação curricular, né? Uma grande adaptação curricular, adaptação curricular de grande porte que chama, né? E foi desenhado um currículo para esse aluno. Foi desenhado um currículo para esse aluno. E o currículo deles é diferenciado. E agora, como que vai funcionar essa aula? Tá todo mundo junto na mesma sala de aula. É o mesmo professor, só que aqui eu tenho uma linha e aqui eu tenho outra. Aqui eu tenho um currículo e aqui eu tenho outro. De que forma que essas atividades vão funcionar para que esse aluno aqui não fique excluído desse grupo? Alguém vê a aplicação prática disso? Se você chegou nesse ponto aqui, se você está vivendo essa situação aqui hoje, eu já quero começar te dando os parabéns para você. Por quê? Porque você tem clareza do que o seu aluno precisa aprender. E isso gera eficiência. Clareza gera eficiência. Tem professores, tem educadores, tem escolas que não chegaram nessa etapa aqui, que estão perdidas em alguma coisa parecida com isso, mas não é isso. Isso aqui, nessa situação aqui, gera clareza para você, porque você sabe que esse aluno aqui, ele está dentro desse grupo, mas ele precisa aprender esse tópico aqui. Esse tópico primeiro e depois esse. Se ele não aprender esse tópico aqui, não adianta eu ensinar esse aqui para ele. Primeiro esse e depois esse. E também não adianta eu ensinar esse tópico aqui, nem esse, nem esse, nem esse para esse aluno. Porque antes de aprender esse tópico aqui, ou esse, ou esse, ou esse, ele precisa aprender esse aqui. E o professor de matemática que desenhou isso aqui junto com a equipe, com o atendimento educacional especializado, com a coordenação pedagógica, com a supervisão da direção, enfim, entende de matemática, obviamente, e sabe que primeiro ele aprende isso aqui para depois aprender isso aqui, falando de didática dentro da disciplina de matemática. E a gente pode ilustrar para deixar isso mais claro. Vamos ilustrar? Vamos colocar nome, né, nas coisinhas aqui. Vamos supor que isso aqui seja números primos, tá? Eu não sei se tem números primos no currículo de matemática, tá? E se vê perto do final do ano, não sei, eu estou chutando aqui. Mas vamos supor que isso aqui é números primos. E aí o professor de matemática entendeu que não adianta ensinar números primos para o aluno que não sabe, que precisa aprender primeiro o que são números pares. Esse aluno aqui está estudando números pares e a turma está estudando o que são números primos. É um currículo diferente. Mas se você chegou nesse nível aqui, você tem clareza do que o seu aluno precisa e clareza gera eficiência. Se você está aqui, excelente. Leandro, não é isso que está acontecendo hoje na minha escola. Eu não estou nesse ponto, a gente não está nesse nível. Eu não sei exatamente o que o meu aluno precisa aprender, qual é o próximo passo dele. Eu não sei como fazer, montar esse currículo para a minha disciplina, olhando para a necessidade do meu aluno. Como fazer agora para esse aluno aqui
não se sentir excluído, já que ele tem objetivos diferentes. Como fazer para esse grupo aqui não sentir que tem currículos separados? Olha, essa pessoa aqui aprende uma coisa, essa pessoa aqui está aprendendo outra. Como é que a gente vai articular isso? Eu chamo essa estratégia de a estratégia das atividades básicas com perguntas diretas. Basicamente, fazer perguntas diretas para o aluno. Como assim pergunta direta para o aluno? Como assim pergunta direta? Você professor, você propôs uma atividade e os alunos estão lá fazendo atividade e está acontecendo, está acontecendo a aula. Está acontecendo a aula, os alunos anotaram a atividade no caderno, enfim, a aula está acontecendo. Vamos pegar esse caso aqui. Falando com a minha turma sobre os números primos, a gente está vendo um número primo específico, o número 7. Tem o número 7. E aí eu botei o número 7. Pessoal, a gente vai descobrir agora se o número 7 é primo ou não. Quem acha que o número 7 é primo, levanta a mão. Aí beleza, uma galerinha levantou a mão. Quem acha que o número 7 não é primo, aí outra galerinha levantou a mão. Eu estou trabalhando esse objetivo aqui. Só que tem meu aluno que está trabalhando outro objetivo. E, para minha sorte, o restante da turma aprendeu já o objetivo que o meu outro aluno está trabalhando. Então, qual é a pergunta que eu vou fazer? Primeiro eu fiz a pergunta se o pessoal acha que o número é primo ou que não é primo. E aí eu vou fazer outra pergunta direta agora. E agora, pessoal, quem acha que esse número aqui é par? Aí uma galerinha vai levantar a mão ou não. Aí outra pergunta. E esse aqui, e agora, pessoal, quem acha que esse número é ímpar? Aí outra galerinha vai levantar a mão ou não. Inclusive o meu aluno com deficiência. Ele pode levantar a mão ou não. Ou seja, olha só, eu já incluí, pessoal, entendeu? A estratégia da pergunta, você pode fazer perguntas que incluem. Tá? Perguntas que incluem, tá bom? Foca nessa ideia. Você está trabalhando na sala de aula ali e você vai fazer perguntas que todos podem responder, inclusive o aluno com deficiência. E aí, você pode fazer pergunta direta agora. Tá, algumas pessoas participaram ali, levantaram a mão, outras não, e agora você vai começar a fazer eles prestarem muita atenção em você. Tá bom, João, então. João, para você, esse número é primo ou não? Aí João vai responder. Maria, para você, esse número é o quê? É par ou ímpar? Aí você pergunta, Francisco, esse número aqui, para você, é par ou ímpar? Olha, percebe? Tá percebendo como é que isso é poderoso? Você vai fazer a pergunta direta para alguns alunos, inclusive para o aluno com deficiência. E já começou aí. E aí você começa a dar continuidade à atividade. Agora vamos testar. Como é que a gente testa que o número é primo ou não? Vamos fazer a divisão por 2? Vamos ver se ele divide por 2. Pessoal, dá para dividir esse número por 2? Quem acha que dá para dividir por 2, levanta a mão. E começa. Que o número que eu vou botar aqui embaixo? Qual vai ser o denominador? Enfim, pessoal, eu sou péssimo em matemática, mas a ideia aqui não é focar na matemática, é focar na estratégia, tá? Aí botei o 3 aqui. Vai dar quanto aqui, pessoal? 2 vezes 3 vai dar 6, vai sobrar 1. Sobrou 1. Tá dando o resto da minha divisão. Minha divisão não está sendo exata. Será que isso configura um número ser ou não ser primo? E esse 3 aqui, é par ou ímpar, Francisco? Ó, voltei com a pergunta direta. Voltei com a pergunta direta. E o resto da divisão, esse número 1. O número 1 é primo, pessoal? Quem acha que é primo? E quem acha que é ímpar? Levanta a mão também. Percebe? Eu vou o tempo todo, vou e volto. Eu vou nesse currículo aqui, volto nesse currículo aqui, eu vou para esse currículo aqui e eu volto para esse currículo aqui. Eu fico transitando entre um currículo e outro com a minha turma. Para quem já conhece esse assunto, funciona como revisão. Para quem esse assunto é prioridade, funciona como objetivo principal. Eu tenho a revisão para quem já sabe e tenho como objetivo principal para quem não sabe. Claro que, quando eu estiver falando com o meu aluno sobre os números primos, o meu aluno com deficiência ele vai ficar perdido. É claro, essa estratégia não é perfeita. Perfeição seria se eu pudesse trabalhar com os alunos de maneira individual, um de cada vez, né? Isso seria maravilhoso, porque eu tenho um aluno muito inteligente na minha turma e tenho um aluno que está se esforçando um pouquinho mais e tenho um aluno que tem muita dificuldade, né? E eu, um aluno muito inteligente, a gente ia deslanchar, ia ver o currículo todo rapidão. Um aluno que tem um pouco mais de dificuldade, a gente ia prestar mais atenção e ele ia conseguir acompanhar com facilidade depois. Enfim, a estratégia da aula particular, é uma maravilha. Eu já tive aula particular. Né? Quando eu era criança, eu tive aula particular. É atenção total para uma pessoa. Quando você tem atenção total para uma pessoa, o tempo ali é diferente. O tempo de uma aula particular nossa, é outra coisa, é outro mundo. Né? O tempo de uma aula particular é muito mais, tem muito mais progresso, eu acho, do que o tempo numa sala de aula coletiva. Né? Por quê? Porque é um atendimento individual, enfim, deslanche ali. Mas essa estratégia não é perfeita, obviamente, porém, você pode transitar com perguntas
perguntas diretas. Eu tenho uma atividade base, estratégia da atividade base, atividade básica, e em cima dessa atividade eu faço perguntas diretas o tempo todo.